parei na parte lá de divisão de complexos. Então, a gente vai para a parte que seria a potenciação, potências de I, e até ver se a gente concluir o conteúdo, né, que seria a parte de módulo de um número complexo, forma trigonométrica de um número complexo. Então, as operações com números complexos, nós temos o que? As potências de I, né? Então, vamos observar aqui abaixo só o cálculo de algumas potências de I, né? A gente já viu, né? Então, nós vamos só, vamos dizer assim, ver novamente. Né? Percebe que nós temos essas potências, né? I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2, né? Aí nós temos também o nosso I elevado a 3, né? Percebe, né? I elevado a 0 é 1, assim como todo número complexo e todo número real, né? Elevado a 0 ele vai ser 1, assim como I elevado a 2, né? I elevado a 1 é o próprio I elevado a 2 vai ser I elevado a 2 vai ser então o próprio menos 1, I elevado a 3 menos I, e aí vem para o I elevado a 4, né? Vem para o nosso I elevado a 4, que nada mais é do que o próprio 1 de novo, né? Percebe-se que eu vou ter sempre um ciclo de repetição aqui. Assim também como eu tenho I elevado a 5, que vai ser o próprio I elevado a 6 menos 1, I elevado a 7 menos I elevado a 8 é 1, I elevado a 9 é I, e assim sucessivamente. Percebe que eu tenho um ciclo de repetição. Ou é 1, ou é I, ou é menos 1, ou é menos I. Então eu vou ter sempre esse ciclo de repetição. Né? Ou seja, eu vou ter sempre potências comparáveis com I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2 e I elevado a 3. Então, nesse caso, eu tenho 4 situações possíveis. Então, as potências de I, como vocês observam, né, elas se repetem em grupos de 4 valores, seguindo o padrão de potências, né? I elevado a 0, I elevado a 1, I elevado a 2 e o I elevado a 3. Então, para calcular a potência I elevado a N, com N pertencente aos naturais, então a gente vai efetuar essa divisão por N, essa divisão de N por 4, e considerar o resto dessa divisão como o novo expoente. É mais ou menos isso. Já para expoentes inteiros negativos, o cálculo da potência I elevado a menos N, a gente faz então utilizando-se o inverso do número complexo. Como eu tenho aqui, ó, I elevado a menos N é a mesma coisa que 1 sobre I elevado a N. Um exemplo rápido disso é I elevado a menos 2. I elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre I elevado a 2. Ou seja, vai ser mais ou menos desse modo aí que a gente vai fazer, caso nós tenhamos algum expoente negativo. Deixa eu ver, eu mandei o link para todos, né? Então, alguns devem ter problema com a internet, já que está bem recorrente isso. Então, nas potências de I, nós vamos aqui aos exemplos, né? Vamos calcular aqui I elevado a 204, I elevado a menos 33 e I elevado a 605. O 234, né, 244, perdão, dividido por 4, percebe-se que o resto vai ser zero, né? Ou seja, 244 dividido por 4 vai dar 61 e não vai sobrar nada. Então, esse vai ser o expoente, zero. Já aqui, 33 dividido por 4, né? O máximo que eu vou conseguir é 8, né? Porque 8 vezes 4 dá 32, então vai sobrar 1. Esse expoente vai ser 1. E o 605 dividido por 4, como vocês estão vendo,
vai sobrar 1 também. Esse 1 vai ser o nosso expoente. Então, ó, 244 é igual a I elevado a 244, né? É igual a I elevado a 0, que é 1. I elevado a menos 33 é a mesma coisa que 1 sobre I elevado a 33, que é igual a I elevado, que é igual a 1 sobre I elevado a 1, que é a mesma coisa que 1 sobre I. E aí é só praticar uma divisãozinha, né? Ou seja, então isso aqui vai resultar em menos I. I elevado a 605 vai resultar em I elevado a 1, que é o próprio I. Então, vamos continuar aqui, ó. Aí vamos aqui, outro exercício resolvido. Simplifique, né? 3 vezes I elevado a 44, né? Mais 12 vezes I elevado a 33, dividido por menos 3I elevado a 50. Né? Tá pequenininho, mas eu acho que dá para entender ali direitinho. Então, resolvendo isso aqui, primeiramente vamos determinar o valor de I elevado a 44, I elevado a 33 e I elevado a 50. Aí a gente vai efetuar as divisões de 44, 33 e 50 por 4, e a gente vai levar em conta os restos que forem obtidos. Então, nós temos aqui, né? 44 dividido por 4, o resto é 0. 33 dividido por 4, que o resto vai ser 1. E 50 dividido por 4, cujo resto é 2. Então, vai ficar assim. I elevado a 44 é o mesmo que I elevado a 0, que vai ser 1. I elevado a 33 é a mesma coisa que I elevado a 1, que dá o próprio I. I elevado a 50 é a mesma coisa que I ao quadrado, que é menos 1. Aí, substituindo, nós vamos ter isso, ó. Né? Aquela expressão lá em cima vai resultar em 3 vezes 1 mais 12 vezes I, dividido por menos 3 vezes 1. Por que deu 1 mais 4i, né? Aí já dá para saber, porque vai ser 3 mais 12i sobre 3. Aí se eu dividir 3 por 3, vai dar 1. Se eu dividir 12 por 3, vai dar 4. Mais um exercício resolvido, então vamos encontrar o valor da expressão z elevado a 3 igual a 1 sobre z mais z menos o conjugado de z, né? Se o z é igual a menos 2i. Então, só substituindo, né? Se eu substituir, vai resultar em quê? Bom, primeiramente, z elevado a 3 menos z menos 1 sobre z mais 2i. Então, vai ter a imagem de z, né? Menos z. Então, nós vamos pegar isso aqui, ó. Cadê? Menos 2i elevado a 3, menos 1 sobre menos 2i, vezes 2i, menos 2, né? Menos 2i. Menos 2i elevado a 3 vai resultar em menos 8i elevado a terceira. Esse menos 2i aqui, esse inverso dele, vai resultar em 1 apenas, tá? Por quê? Porque isso aqui se trata de uma divisão de um número por um complexo. Ou seja, isso aqui seria a mesma coisa que 1 sobre 2i, que multiplicando em cima e embaixo pelo conjugado do número que se encontra embaixo, eu vou ter aqui
menos 2i, aqui também menos 2i, né, ó. Então, aqui vai ficar simplesmente Então, aqui seria para ficar simplesmente, na verdade. Aqui vai ficar menos 2, né? Menos 2i. Deixa eu só pegar aqui alguém que já está pedindo para participar. Pronto, era o Antônio Gabriel mesmo. Ok? E aqui eu vou multiplicar isso por, e aqui vai ficar por 4. Ok? Então isso aqui vai ficar, na verdade, ó. Aqui vai ficar menos i sobre 2, né? Que menos i sobre 2 vezes, ó, i sobre 2 multiplicando por 2i vai ficar igual a menos 2. Eu estou explicando essa parte bem aqui, ó. Que no final das contas vai ficar 1 vezes menos 2 mais 2i. Ok? É mais ou menos isso. Vai ficar o menos 2 mais 2i. Então, vai resultar em 8i menos 2 mais 2i, que vai dar no final menos 2 mais 10i. Eu acho que eu já enviei esse material para vocês, aí vocês dão uma revisada. Agora vamos falar da parte geométrica de um número complexo, que a gente já havia falado antes, mas agora vamos comentar de novo. Então vamos falar sobre o plano de Argand-Gauss, que nada mais é do que um plano cartesiano falando sobre números complexos. Nada mais é do que isso. No lugar do eixo x é o eixo dos números reais, no lugar do eixo y vai ser simplesmente a parte dos números imaginários, como vocês observam aí. Observem aí que eu tenho um número complexo, a mais bi, e eu tenho a representação dele, né, que seria o afixo do número complexo, no plano de Argand-Gauss, em que eu tenho o eixo real, que é como se fosse o x, e o eixo imaginário, que é como se fosse aqui o nosso y, né, no plano cartesiano. Então, esse ponto AB vai ser a imagem de Z desse plano, ou, como eu posso chamar de novo, afixo, né, do número complexo. Z igual a A mais BI. Aí vamos observar que o número real é representado pelo ponto 0, 0. Todo número complexo real tem a sua parte imaginária igual a 0. Logo, sua imagem é um ponto pertencente ao eixo real. Todo número complexo imaginário puro tem parte real igual a 0, portanto, a sua imagem é um ponto pertencente ao eixo imaginário. Por exemplo, né? Na letra A aqui, vamos representar no plano complexo as imagens dos números complexos Z1 igual a 3 menos I, Z2 igual a 4i e Z3 igual a menos 1. Pronto, verificando, essas seriam as representações deles, ó. Daqui um zoom para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Percebe que no o Z1, né, que é o ponto 1, nós temos aqui 3 e menos 1, né, que seria a parte do complexo lá, que está aqui em cima, ó. 3 e menos i. O P2 seria o plano complexo, seria o ponto do plano complexo Z2. Eu tenho aqui, ó,
parte real 0, parte imaginária 4. Então, ele está justamente em cima do eixo dos imaginários. Já o P3 percebe que é só menos 1. Então, a parte imaginária dele é 0. Então, aqui eu tenho menos 1 real e 0 imaginário. Ou seja, então ele está bem acima dos reais, né? Vamos dizer assim, do eixo dos números reais. Aí na letra B, vamos representar no plano complexo todos os complexos cuja distância as imagens, a origem é 0, no plano de Argand Gauss é igual a 3. Todos os complexos cuja distância das imagens à origem no plano é igual a 3. Ou seja, dá uma circunferência, na verdade, ó, porque a distância do 0 até esse pontinho aqui é 3, a distância do 0 até esse outro pontinho é 3, aqui é 3 e aqui é 3. Ou seja, a distância da origem do plano complexo até aqui vai ser sempre 3. Então, foi representada aí uma espécie de circunferência. Então, note que todos os pontos do plano distam 3 da origem e definem uma circunferência de centro na origem e o raio dela vai ser igual a 3. Na representação geométrica de um número complexo, nós temos aqui o número complexo como um vetor. Tá? Um vetor simples, assim. Então, nós temos aqui esse plano complexo e nós temos um vetor que ele sai da origem e vai até o afixo dele nesse plano aí de Argand Gauss. Então, nós temos aqui P, AB, né? Ou Z igual a A mais BI. Ou seja, esse ponto está representado, e esse complexo é representado como se fosse esse vetor aí no plano complexo. O módulo de um número complexo. O módulo de um número complexo percebe-se o seguinte, que ou eu tenho essa parte, simbologia aqui, né, ó, módulo, né, o Zzinho com duas barras verticais, ou eu tenho esse daqui que significa que é uma letrinha grega que se pronuncia Rho, né? Então tá aqui. Ou seja, essas duas simbologias são indicadas para indicar o módulo do complexo, são utilizadas para isso. E o módulo do complexo é simplesmente a raiz quadrada, né, dos coeficientes desse complexo, né? A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí, como exemplo, né, gente? Nós vamos determinar o módulo do complexo Z igual a 1 mais 5i. Então, seja A e B, né? Seja A igual a 1 e B igual a 5. Então, a gente vai calcular o módulo desse complexo, que já está aqui feito o cálculozinho todo bonitinho, né? Então, vai ser raiz quadrada de A mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai ficar ali a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, nesse caso, vai ficar a raiz quadrada de 16. Aí, retomando o exemplo de todos os números complexos, cujas distâncias da imagem à origem no plano de Argand Gauss igual a 3. Então, percebe que os complexos são aqueles que têm o módulo 3, porque a distância dos complexos, nesse caso, você lembra daquele exemplo da circunferência? Pois é. Então, a distância de cada complexozinho daqueles que formam o ponto até a origem vai ser 3. Então, o módulo deles vai ser 3, tá? E aí, como a equação é dada, ela vai indicar, ela é dada por uma circunferência, lembra, né, da equação da circunferência? Então, o raio é igual a R, temos que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Então, é a equação de uma circunferência de centro zero e raio, né, igual a 3. Ok, agora vamos falar do argumento de um número complexo.
O argumento de um complexo, né? Vamos pensar lá. Ou seja, então vai ser lá o θ, né? Que seria esse símbolozinho aqui. É o ângulo o seno dele é B sobre o módulo e o cosseno é A sobre o módulo. Né? Com esse ângulozinho variando de 0 a 360 graus ou de 0 a 2π. Então, esse camaradinho aqui, deixa eu ver aqui, vai ser o nosso argumento. Uhum. Então, vamos lá colocar como exemplos, né? Vamos determinar o argumento do número complexo z igual a 1 mais 3i. Primeiramente, vamos calcular o módulo, né? O módulo desse complexo vai ser 2. E a partir daí, a gente já pode determinar esse argumento, ou seja, esse ângulo que esse complexo, o módulo desse complexo forma com o eixo dos reais. Então, aqui nós vamos ter, calculando o argumento, nós vamos ter que o cosseno é 1/2, né? E o seno é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, isso vai me resultar em π sobre 3. Ou, nesse caso, vai resultar em quê? 60 graus. Outro exemplo, vamos lá. Representar geometricamente o número complexo z igual a 2 mais 2i e obter o módulo e o argumento de z. Então, só um instantinho. Pronto, continuando aqui. Se eu for fazer um módulo desse complexo, vocês vão perceber que ele vai resultar em 2 raiz de 2. A gente já fez exercícios com o módulo de complexos, né? Para obter o argumento, a gente vai considerar, então, o triângulo, esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulo aqui, OAP. Aí, para fazer isso, né? O seno vai ser simplesmente 2 sobre raiz de 2 sobre 2, que vai resultar em raiz de 2 sobre 2. Então, o ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então, o cosseno vai ser a mesma coisa, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno desse ângulo aqui vai ser 45 graus, né? Ou π sobre 4. Vamos a outro exemplo aqui, né? Outro exercício resolvido. Desculpa, gente, só beber uma aguinha aqui. Então, determine o módulo de z igual a 2 mais 5i. O módulo, você percebe que eu vou pegar 2 ao quadrado, que vai dar 4, e menos 5 ao quadrado, que vai dar 25. Aí eu ter 4 mais 25, então vai dar igual a raiz quadrada de 29. 29, ele é número primo, por incrível que pareça, já que não tem nada que eu consiga dividir ele por completo. Então, vai ficar sendo assim, raiz quadrada de 29. Representar geometricamente no plano complexo os números complexos z que satisfazem a condição, ó. Módulo de z mais 1 menos i é igual a 1. Então, nesse caso aí, fazendo z igual a um complexo qualquer x e y, a gente tem isso, ó. Esquisitinho, né? Mas dá certo, ó. Eu vou ter aqui, então, x mais... Então, eu vou ter aqui x mais
yi mais 1 mais menos i igual a menos 1. Então eu posso ter o seguinte, x... Deixa eu só pegar aqui, pronto. Então eu posso ter aqui simplesmente, ó, x mais 1, né? Mais y menos 1i é igual a 1. Opa. Opa, coordenadora. Pronto, certo. Não, certo, só passando para verificar a infrequência. Tudo bem. Então, vamos observar aqui o seguinte. Aí, por que ficou assim, ó? Porque eu estou pegando simplesmente, ó, estou associando os números complexos aqui, real com real e imaginário com imaginário. Isso aqui vai resultar em um complexo. É como se esse x mais 1 aqui fosse um A e esse y menos 1 fosse um B. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui, né, ó, x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado dá igual a 1. Então, eu teria o que aqui, ó? X ao quadrado, x mais 1 ao quadrado é 1. Y menos 1 ao quadrado, né? E 1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui é uma equação de uma circunferência, como vocês podem observar. Então, isso dá uma equação de uma circunferência de centro menos 1 e 1, e o raio é 1, né? Percebe que tudo aqui está interligado. Ok, então vamos falar aqui sobre a fórmula trigonométrica ou a forma polar desses números complexos. Que também a gente já pegou, já tinha visualizado antes, né? Então, z é igual ao módulo vezes o cosseno do argumento mais i vezes o seno do argumento. Ou melhor dizendo, vai ser o módulo multiplicado pelo cosseno de um ângulo mais i vezes seno do ângulo. Um exemplo disso. Vamos escrever o número complexo z igual a menos 1 mais i na forma trigonométrica e representá-lo geometricamente. Então, para obter, vamos precisar determinar um módulo e o argumento. O b é 1, o a é menos 1. Então, a gente pode calcular o módulo assim, ó. Está bem resumido, mas dá certo, ó. O p vai ficar sendo menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, esse ρ, né, que é o módulo, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, esse módulo vai ser raiz quadrada de 2. Agora, calculando o argumento. Eu calculo pelo módulo, né? Então, o cosseno desse ângulo θ, ou seja, o cosseno dele, vai ser A, né? Ou seja, menos 1 sobre raiz de 2. E se a gente fizer lá a racionalização, né? Tirar essa raiz quadrada da parte de baixo, vai ficar raiz de 2 sobre 2. E aqui nós temos o seno, né? Vai ficar quase a mesma coisa, só que raiz de 2 sobre 2 positiva. Então, nós temos um cosseno negativo e um seno positivo. Aí, se você puxar lá pelo ciclo trigonométrico, né, nós vamos ter aqui, então, que θ vai ser 3π sobre 4. Né, 3π sobre 4, que dá 135 graus. Então, se a gente aplicar a fórmula, nós vamos ter isso, ó. O módulo, nesse caso, vai ser igual a raiz de 2, que multiplica o cosseno de 3π sobre 4, mais i
vezes 3π sobre 4. Ou seja, então essa seria a representação dele no plano complexo, né? A representação desse complexo aqui. Ok? Ou seja, 1, né? Menos 1 mais I. Exercício resolvido, né? Então, vamos ali colocar o z igual a menos, o z igual a 2i na forma trigonométrica e a gente vai representar. O módulo dele vai ser 2. E o ângulo vai ser 90 graus, né? Pois 2 dividido por 2 vai dar 1. E 0 dividido por 2 vai dar 0. Então vai ser 90 graus. Logo, a forma trigonométrica dele vai ser essa. 2 que multiplica o cosseno de 90 graus mais i seno de 90 graus. E a representação dele no plano complexo vai ficar assim, ó. Tá aqui o módulo, né, em vermelho. E tá aqui o complexo Z. E percebe que ele está justamente formando um ângulo de 90 graus com o eixo dos reais. Então, notando que se o Z é imaginário puro, né, a sua representação é um vetor sobre o eixo imaginário. Se Z fosse um número real, não nulo, seria representado por um vetor sobre o eixo real, ou seja, ele estaria sobre a parte dos reais. Então, vamos perceber aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui um módulo, né? Ou seja, um conjugado, na verdade. Percebe-se o seguinte, ó. O módulo de Z, né, e o conjugado dele seriam mais ou menos isso, ó. Esse Z aqui representa um... Não, desculpa, esse Z vermelho representa como se fosse um módulo, né? E aqui nós temos um conjugado. Então, como nós temos o cosseno ali de menos θ igual a cosseno de θ, que é uma função par, então o seno de menos θ é igual a menos o seno de θ, que dá uma função ímpar. Então, geometricamente, o Z e o conjugado de Z são representados por pontos simétricos em relação ao eixo real. Agora vamos tentar fazer o inverso, tá? Vamos expressar o Z, que é igual a 3, que multiplica o cosseno de π sobre 6, que é 30 graus, tá, gente? Mais I vezes o seno de π sobre 6, que é 30 graus, na forma algébrica. Então, para isso, a gente só basta determinar os valores dessas razões, né? Determinar o que é o cosseno de 30, o que é o seno de 30. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 meio. Então, vai ficar ali simplesmente 3, raiz de 2 sobre 2, mais 3 sobre 2i. Ok? Aí, pergunta-se, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, não. Pronto, aí como é que nós vamos fazer aqui o seguinte, ó. Só interrompendo aqui para depois eu apresentar outra coisa. Bom, a nossa atividade avaliativa vai ser amanhã. Né? Amanhã, quarta-feira. Né? Amanhã não vai ter aula, né? A atividade da aula vai ser aquilo ali. Aí eu vou deixar o dia todo a atividade, ou seja, vai ser como se fosse uma prova parcial. Eu vou Quais vão pegar ser os conteúdos dela? Oi? Quais vão ser os conteúdos dela? Pronto, os conteúdos dela são só esses que a gente estava revendo, que é os números complexos. Vão ser só eles. Okay. Aí acho que eu até coloquei no grupo, eu deixei lá no grupo material para isso. Deixei, né? Deixa assim. Pronto.
Pois é, eu deixei lá no grupo material, aí tem as aulas gravadas para vocês darem uma olhada. Viu? Aí amanhã eu vou deixar material lá. Eu só. Cadê? Eu só voltar aqui, aí vocês vão ver que a atividade vai ser naquele estilo formulário mesmo, vai ser no estilo formulário do Google. Vou colocar o link para vocês, para fazerem. Só lembrando que, como é uma atividade simples, né, só vai ter uma chancezinha mesmo para fazer e pronto, que é como se fosse uma parcial. Pronto, vocês devem estar observando que seria isso aqui, né? Atividade avaliativa, terceiro ano, né? Que era para ter. Eu vou corrigir isso aqui, que não era para ser hoje, para ser amanhã. Eu dar uma corrigida, depois eu vou corrigir isso aqui no formulário. Aí, como eu só tenho vocês de terceiro ano, né? Só uma turma minha de terceiro. Aí eu tenho aqui já os nomes, né? Você só seleciona o nome, aí já vai para as questões. Aí vão ser 10 questões, por isso que eu vou colocar logo de manhã 7 horas. Aí vocês vão ter praticamente o dia todo. Aí quando for umas 6 horas ou 6 e meia da noite, eu confiro quem fez, quem não fez. E quanto aos cálculos, aí vocês me enviam pelo privado, tá? Porque aí se você colocar os cálculos no grupo, né, então outra pessoa vai lá e pega. Sim, alguma dúvida quanto à atividade de amanhã? Não, não. Pronto, aí como nós temos. Assim, aí o nosso estagiário não pôde estar hoje aqui, né? Porque ele está com sintomas da Covid, né? Está com Covid, já está sentindo os sintomas, aí ele não pôde estar aqui hoje para nossa aula, né? Só para avisar. E essa seria a última aula em si da semana, né? Então a gente só vai se ver na próxima segunda-feira, né? Então, desejando aí bons estudos, né? Uma boa tarde, boa semana a vocês, né? E até segunda-feira, né? A gente vai entrar em contato pelo grupo para as informações quanto à atividade, mas aula mesmo minha só segunda-feira, né, pessoal? Então, tchau. Obrigado aí a todos pela presença e até a próxima. Valeu, João Carlos. Até mais. Falou. Valeu. Até a próxima semana. Até.